Kaneda e Kei viram que o laser pegou no Tetsuo, e Kei duvida muito que ele tenha sobrevivido à explosão que isso causou. Kaneda vê que dessa vez Tetsuo tenha se fudido mesmo. O que está no controle do satélite diz que agora começa o rastreamento. O cientista fala que desse ângulo, a velocidade orbital está provocando um atraso nos cálculos de rastreamento. Eles veem algo. Um dos caras pergunta o que fazer para o coronel. Shikishima responde que não importa mais. Voltamos para onde está a Lady Miyako e o Nezu. Nezu suspeita que a fonte dessa luz foi o satélite chamado Sol. Miyako chama Sakaki. Ela precisa dos serviços dela. Nezu grita que ele serviu a ela fielmente e fez tudo o que foi pedido. Acontece que a situação tomou uma dimensão que vai além das habilidades do Nezu. Ela pede para o Nezu entender. Eles estão num período de crise. Nezu não pode ser pego desprevenido. Muito será exigido dele. Nezu entende a situação. Na conversa com Sakaki, ela pede para Sakaki trazer Akira. Ela diz que o Nezu pode oferecer qualquer informação que ela precisar. Ela fala a Sakaki que o futuro parece incerto. Miyako sente muito por não ter tido tempo para educá-la como uma mulher. Mesmo ela, não pode ir contra o destino. Sakaki fala para ela não se preocupar. Miyako fala que a Sakaki é uma boa garota. Agora ela pede para ela ir. Miyako diz que nem pode mais chorar. Kei sai do subsolo. Ela percebe que as ruas estão vazias. De repente, ela vê uns caras destruindo um estabelecimento. Kaneda também sai do subsolo junto com Akira, que ainda está desacordado. De repente, ele vê uma espécie de aranha mecânica e se assusta. Kei pede para o Kaneda ficar quieto. Ela suspeita que algo muito sério aconteceu enquanto estavam fora. Sério o bastante para fazer as pessoas se comportarem desse jeito. De repente, aparece mais daquelas aranhas mecânicas, e elas fazem um barulho que parece uma sirene de polícia. Até a galera se pergunta se é realmente a polícia. Eles se perguntam o que são essas coisas. As aranhas mecânicas abrem a parte de cima delas e começam a atirar nas pessoas que estavam quebrando as coisas. Quem escuta a máquina dizer que esse é o alerta nível 7. Todos os cidadãos estão sob lei marcial. Qualquer perturbação da paz será severamente punida. Kaneda pergunta o que eram aquelas coisas. Kei explica que eles são os cães de guarda do exército durante a emergência de nível 7. Eles são chamados de zeladores. De repente toca uma espécie de alarme. São 4h38. O alerta nível 7 está suspenso. Todos os cidadãos já podem deixar os abrigos e voltar para casa, mas eles ainda estão sob lei marcial. O código nível 5 está agora em vigor. Este ainda é um estado de alerta nacional. Os seguintes serviços estarão agora sob intervenção do governo. Todos os policiais, as estradas e ferrovias, correios e telégrafos, todas as comunicações e redes de informações, todas as escolas. Essas ordens devem ser obedecidas por toda a população e serviços privados. Passa um tempo e aparecem umas crianças brincando com os zeladores. Os soldados vêm e pedem para as crianças saírem de perto. Eles conversam sobre os zeladores. Um deles fala que os zeladores foram construídos para resistir a um ataque nuclear. Eles podem ficar no meio de toda a radiação sem problemas e lutar contra qualquer invasor. Kei e Kaneda voltam para a casa da tia Shiyoko. Kaneda comendo pra caralho, Kei em silêncio e Akira dormindo. Shiyoko volta para falar com Kei. Kei pergunta se ela teve sorte. Shiyoko fala que os telefones ainda estão mudos e os homens ainda estão escondidos. Shiyoko também fala para Kei não se preocupar com Ryu, pois ele sabe se cuidar sozinho. Shiyoko olha para Akira. Enquanto isso, está rolando aquela reunião novamente entre os caras do governo. Os caras estão discutindo sobre os segredos sobre Akira, e o que a imprensa provavelmente já sabe. O outro fala que o que importa realmente é o número crescente de mortes causadas pelo alerta nível 7. Um dos velhos pergunta quem vai assumir a responsabilidade pelas pessoas mortas. O outro fala que não importa quem é o culpado, e pergunta sobre um inquérito parlamentar de amanhã. Eles não podem apresentar o projeto Akira como desculpa para o que aconteceu. Outro sugere para vender o projeto para os americanos e usarem o dinheiro para repor as perdas. Enquanto isso, Shikishima só observa em silêncio. O mangá agora parte para outra reunião, só que dessa vez é o tal do inquérito parlamentar que um dos carinhas mencionou. O que está aí na página grita dizendo que há rumores de que este desastre é resultado de um teste de armamento militar secreto. Ele responde que são apenas rumores e desinformações disseminados por forças radicais. No caso, quem respondeu aí é o Shikishima. Ele completa dizendo que o alerta nível 7 foi acionado devido a um erro no computador. Enquanto eles falam, aparece Nezu e um carinha provavelmente das forças opositoras.
Quando o coronel Shikishima sai da reunião, aparece provavelmente uns jornalistas fazendo pergunta do tipo: o que ele pode falar sobre o projeto Akira, por que ele ativou o sistema de defesa solo e etc. Enquanto isso, no escritório do Nezu, ele recebe um telefonema. O assistente dele responde que o Nezu não pode atender agora. A pessoa fala que é urgente. Nezu pergunta quem é. O assistente do Nezu fala que é a irmã do Ryu, ou seja, Kei. É aí que ele recebe a notícia sobre Akira. Nezu grita dizendo que eles não podem falar disso no telefone. Ele pede para Kei ficar onde está. Nezu parte para onde está Kei. Já no carro onde está Shikishima, ele aparece estar argumentando sozinho. Ele diz que deve agir com máxima prudência. Depois grita dizendo que pode usar a proteção de emergência militar para encontrar Akira e se livrar dos revolucionários de uma vez por todas. O cara que está dirigindo diz que entendeu. Eu fiquei na dúvida se ele está falando sozinho ou era pro vassalo dele ouvir também. Enfim, continuando. Nezu chega no encontro com Kei. A Sakaki observa de longe. Nezu pergunta se Kei escapou da base secreta do centro de destruição. Kei acha que toda aquela destruição foi causada por Akira. Nezu pergunta se é aquela cratera. Nezu grita perguntando se ela acha que o causador da Terceira Guerra Mundial foi o Akira. Kei responde que talvez. Nezu fica sem acreditar. Sakaki ainda observa. Nezu pergunta se ela pode trazer Akira até ele. Kei diz que sem problema. Pergunta onde Nezu vai estar. Nezu entrega a ela o endereço de sua casa de férias no 24º distrito. Ele enfatiza dizendo que esse assunto é extremamente confidencial, por ela não dizer a ninguém, nem mesmo um amigo dela, o Kaneda. Quando Nezu estava saindo, Kei pede para ele esperar. Ela pergunta sobre o Ryu, se o Nezu tem notícias dele. Nezu responde que não, e pede novamente para manter esse assunto só entre os dois. Voltamos para o Shikishima. Ele vai visitar a Kyoko. Pergunta para ela se o número 41 ainda está vivo. Ela diz que não sabe. E pergunta se tem algo mais. Ele ressalta que ela já disse sobre o despertar de Akira. Shikishima precisa descobrir onde está Tetsuo. Kyoko não sabe dizer. Masaru fala que o Akira abriu os olhos, mas ainda não pode ver. Kyoko, mais debilitada que o normal, pede para o Shikishima deixar eles saírem de onde estão. Shikishima pergunta para quê. Masaru grita, dizendo que Akira é igual a eles. Kyoko quer vê-lo novamente. Shikishima foi até eles exatamente para pedir isso. Voltando para Kei, ela tem a impressão de que alguém estava a seguindo. Kei volta para a casa da Shiyoko. Kaneda ainda continua comendo e Kei reclama que ele só sabe fazer isso. Eles discutem como sempre enquanto a Sakaki se aproximava. Já em Nezu, ele é chamado por provavelmente seu assistente. Ryu estava no seu escritório, esperando por ele. O próprio Nezu fala para ele ficar longe desse escritório. Ryu queria passar logo o relatório para ele. Nezu pergunta o que aconteceu com ele. Ryu fala que foram queimaduras de frio. Ele fala que esteve no hospital militar. Ryu implora pela atenção do Nezu. Ryu conta o que ocorreu. Como vocês viram tudo, não preciso explicar. Nezu comenta que Akira não está mais lá. Enquanto o Ryu estava desaparecido, o partido reformulou a política. No futuro próximo, eles se esperam poder atacar o governo abertamente. Eles conseguiram uma arma secreta que chegará em breve. Ryu pergunta o que fazer agora. Nezu fala para ele se recuperar. Nezu também agradece pela informação e agradece pelo trabalho do Ryu. Em uma conversa entre Shiyoko e Kei, Shiyoko fala para Kei que não vale a pena ser tão cuidadosa. Ela estará mais segura indo de dia e vestida normalmente. Shiyoko pergunta o endereço. Kaneda está prestando atenção na conversa. Sobre o endereço, ela será informada mais tarde. Enquanto isso, Sakaki chega onde Akira está dormindo. Ela pede para o Akira acordar. Enquanto Kaneda está dando uma mijada, ele percebe que as estrelas estão lindas esta noite e canta uma música. Do céu estão caindo as estrelas, meu bem, você precisa vê-las brilhar. Eu acho que é assim. Kaneda percebe algo. Ele então vê a Sakaki e Akira está junto com ela. Kaneda pergunta o que ela está fazendo. Ela quebra a janela de vidro enquanto joga o Kaneda com seus poderes e sai da casa. Isso chama a atenção da Shiyoko e Kei. Ela vai até onde está Kaneda. Kaneda avisa que alguém raptou Akira. Lembra que Kei teve uma sensação de ter sido seguida? Eu acho que vocês já notaram. Kaneda ressalta que não era uma garota comum, pois ela sozinha chutou a bunda do Kaneda. Shiyoko percebe que ela deve ser como os pequenos que têm um poder. Então, pega uma arma que aparentemente deve ser bem poderosa. Enquanto Sakaki fugia com Akira, ela escuta um dos zeladores. É o código nível 5. Ele fala que é o toque de recolher. É proibido sair à noite. Ele abre a parte de cima e dispara. O disparo faz uma puta zoada. Kaneda, Shiyoko e Kei escutam. Kaneda e Kei vão em direção à zoada do disparo. Sakaki carrega Akira e consegue escapar, mas o zelador vai atrás dela. Ele atira mais uma vez e consegue pegar a Sakaki.
Kaneda chega e danifica o zelador. Shioko dispara com aquela arma poderosa e pede pro Kaneda fugir para o impacto não pegar nele. Vamos agora para um soldado fazendo um relatório para a base. Ele fala algumas coisas que aconteceram, mas o que chama a atenção é nisso aqui. Ele fala que 2 horas atrás, um hospital do 17º distrito chamou. Ele fala que um garoto com um braço em péssimo estado foi atendido, mas o indivíduo recusou a mostrar a identidade, pegou alguns medicamentos e fugiu. Disseram que ele tinha 15 ou 16 anos. Eu acredito que vocês já sabem quem é. De repente ele ressalta que há um sinal vindo da esfera número 95, que patrulha o 9º distrito. Voltamos para o Kaneda, Kei e Shioko. Eles começam a seguir a Sakaki e Akira. Kei se pergunta como ela se move tão rápido. Kaneda avisou que não era uma garota normal. Mais zeladores aparecem no caminho de Sakaki e Akira. A patrulha encontra Kaneda, Shioko e Kei. Shioko dá uma de Scarface e começa a atirar. Eles fogem da patrulha. Os zeladores seguem em fila e, por incrível que pareça, não atacaram Sakaki e Akira. Mas aí, a patrulha dá de cara com eles e se batem. Com os caras caídos da batida, Shioko aproveita para atirar e fazer o terror. Como viram antes na página, Sakaki se separou de Akira. Kaneda aproveitou e pegou Akira. Kaneda vê que os zeladores estavam soltando fogo. Hora de dar no pé. Aquele soldado que passou o relatório conseguiu pegar algumas imagens da esfera 95 que mostra Kaneda tentando danificar a máquina. Shikishima vê as imagens. Shikishima pede para o cara voltar 5 minutos no vídeo, pois ele viu algo interessante. Ele reconhece Akira. Já em Nezu, ele recebe uma ligação de seu assistente, que está querendo falar com ele urgente. Nezu pede para passar a ligação. Passa um tempo, Nezu está descansando sem querer ser incomodado, mas de repente, batem na porta dele. Lady Miyako quer vê-lo. Ela enviou uma escolta. A Lady Miyako espera por ele imediatamente. Já na casa da Miyako, Nezu é informado que ela está o esperando na sala do culto. Miyako pergunta se as pessoas que estão com Akira trabalham para ele. Nezu parece muito nervoso, e ela pede para Sakaki confirmar. Ela confirma. Sakaki fala sobre Shioko, que é responsável pelo armamento. Fala também sobre a Kei e Kaneda. Nezu fala que eles trabalharam para ele uma vez, mas isso foi no passado. Eles romperam a ligação durante a recente reorganização. Nezu fala que talvez eles estejam agindo por conta própria. Miyako fala que mesmo com Akira com seu poder, eles não podem explorá-lo sem ajuda. Cedo ou tarde, eles serão forçados a contatar Nezu. Nezu diz que o fará assim que o contatarem. Miyako fala que todos os homens nascem com certas capacidades e certas limitações. Se tal homem encontrasse em seu caminho um objeto de grande poder, além da sua capacidade de controle, ele seria inútil. Em suas mãos, tal objeto seria desperdiçado e não serviria para nada. E ela pergunta se o Nezu entendeu. Miyako diz que o Nezu pode ir agora. Miyako diz para Sakaki e os outros trazerem Akira antes que o pequeno roedor saia completamente do controle. Shioko, Kaneda e Kei chegam na casa de férias do Nezu no 17º distrito. De repente, uma luz vai em direção deles. Era do navio. Kei achava que iam atirar e ela grita que eles trouxeram Akira. Eles sobem no navio e eles encontram um dos empregados do Nezu. Ele o enviou pois aconteceu algo urgente. O cara fala para todos descansarem no momento. O Nezu deve chegar pela manhã. Vamos para mais uma reunião. Estava Shikishima gritando que Akira foi raptado. Os caras não acreditam que crianças raptaram Akira. Eles não poderiam ameaçar a segurança nacional. Shikishima reafirma que conhece Akira e as pessoas que estão com ele. Se eles não agirem rápido, será tarde demais. Ele pede para devolverem o seu comando. Aqui é o seguinte, esses idiotas acham mesmo que Akira morreu pelo sol. Os caras colocaram a culpa no coronel e por isso ele perdeu o comando. Shikishima grita que Akira está em algum lugar de Neo Tóquio. Ele pede para os caras reinstaurar o código de emergência de nível 7. Aparentemente Shikishima foi meio que expulso da sala de reunião e está mais puto do que nunca. No intuito de evitar a tensão social, eles suspenderão a lei marcial amanhã. Interesses menos urgentes podem esperar até o próximo encontro. O coronel Shikishima ficará sob prisão domiciliar. Já na saída, Shikishima pede para o seu vassalo contatar os líderes de cada unidade. Ele quer se encontrar com os caras hoje à noite em sua casa. Shikishima fala que precisa de no mínimo de 70% dele. E se alguém disser que não pode vir, faça-o jurar lealdade e o mantenha sob vigilância ininterruptamente. Isso deve permanecer em segredo absoluto. Já no navio onde está Kei, Kaneda e Shioko, Nezu reclama pois era para Kei ter vindo sozinha. Enfim, na conversa, Kei diz que estava surpresa por ele também ser uma criança. Mas ele é o Akira. Kei tem certeza disso. Nezu fala que até examinar eles não podem ter certeza. Aqui Nezu relata que quase cagou nas calças quando estava na casa da Lady Miyako. Ele pensava que ela podia ler mentes, mas ela não o acusou, pelo menos não diretamente. Entretanto, eles têm pouco tempo para planejar o próximo passo. Então pede pro carinha aí que trabalha para ele matar os três. Nezu fala que eles não têm escolha.
Quando ele sobe no helicóptero, Akira estava lá sentada. E ele fala que nem mesmo Lady Miyako sabe se este homenzinho é demais para ela ou não. Kaneda avista um helicóptero saindo, e Shiyoko diz para ele não dar bola. Ela pergunta pro Kaneda se tem alguma ideia de onde eles estão. Kaneda fala que agora há pouco eles passaram por uma das pontes do 5º distrito. Pelo menos ele acha. Um dos caras que está no navio traz comida pro Kaneda e Shiyoko. Shiyoko cheira a comida. Kaneda até fica sem acreditar que eles botariam veneno na comida. Já em Kei, ela estranha e pergunta pro cara onde eles estão indo, pois Shiyoko e Kaneda estão lá embaixo. O cara fala que eles já saíram do barco. Kei fica sem entender. O cara saca a arma. Ele fala que Nezu disse que era por uma boa causa. Ele dispara em Kei. Kaneda de repente sente algo e vomita. A comida estava realmente envenenada. Shiyoko arromba a porta que estava trancada. O cara começa a atirar, mas Shiyoko usa a porta como escudo e dá uma portada nele. Já em Kei, o cara avisa que da próxima vez não irá errar o tiro, então ele escuta uma zoada. Era Shiyoko chegando. O cara atira e ela usa novamente a porta como escudo. Shiyoko se esconde em uma parte do navio. Lá ela vê um bote salva-vidas. Ela joga perto dele e isso acontece. Outro cara aparece com uma metralhadora. Kaneda aparece segurando a porta que Shiyoko usava. Então ele vomita no cara pelo buraco da janela. E então ele atira algo na cabeça do cara. Kaneda estava muito puto, não sabe se estava envenenado ou só com enjoo, e então vomita mais uma vez. Eles conseguem sair graças ao bote inflável que acharam. O vassalo do Nezu vê tudo, mas ele estava preso. Ele consegue se soltar e procura a tranca. Ele tenta se comunicar com um camundongo branco. Vamos para uma parte interessante. Um dos lacaios do Shikishima avisa ao Nezu que houve uma reunião na casa dele com os homens do exército. Ele dá uma lista dos que apareceram lá. Nezu ressalta que cada um deles comanda pelo menos uma unidade e pergunta se o governo sabe disso. O cara fala que o encontro foi clandestino, o governo não sabe. Nezu fica sem acreditar. Nezu deduz que pode ser um golpe de estado. De repente, Nezu recebe uma ligação. Era uma mensagem do Rato do Mar. Nezu fala que depois escuta. O assistente pede pro Rato do Mar falar, pois ele irá repassar a mensagem. O Rato do Mar informa que as 3 pessoas que ele deveria matar escaparam. O assistente do Nezu só não chama o cara de santo, fica muito puto. Acontece que de repente, ele pergunta onde aquele está atualmente. O cara responde que ele está na casa do Nezu, que é no 11º distrito. O assistente do Nezu sente algo diferente. A voz do cara estava diferente. O assistente do Nezu desconfia que tinha alguém com ele. Kei, Kaneda e Shiyoko voltaram para pegar informação de onde está Akira. O grupo irá esconder o Rato do Mar por alguns dias. Ryu volta a falar com Nezu. Ryu comenta que Kei entrou em contato com Nezu e que ela está com uma mulher chamada Shiyoko. Ele pergunta se tem alguma novidade a respeito disso. Nezu responde que está muito ocupado. É um traidor da desgraça. Ryu fala que suas fontes estavam dizendo que Shiyoko estava tentando contatar Nezu. Nezu pega sua bengala e dá uma porrada no Ryu, e fala mais uma vez que está ocupado. Coitado do Ryu, fica sem entender. De longe dá pra ver que Sakaki observa Nezu. No caminho, Nezu é parado por um bloqueio policial. Nezu fica muito puto. Nezu manda seu funcionário manter o carro ligado, pois quando ele der o sinal, o cara irá acelerar. O policial comenta que é um toque de recolher e pede para o motorista mostrar a permissão para sair nessa hora da noite. O policial avista Nezu e fala que o rosto dele é familiar, pede para abrir o vidro do carro. Nezu estava suando frio. Nezu dá o sinal, o cara acelera. O cara finalmente lembrou que era o Nezu. É o líder do partido da oposição comum. Ele está na lista. Os caras começaram a atirar no carro. Os policiais seguem atrás de Nezu e pedem para chamarem as esferas. Enquanto os caras perseguiam eles com a moto e atirando, um outro estilo Nezu freia e faz a moto dos caras, junto com eles, serem destruídos. Ryu vê tudo o que aconteceu e fala que se Nezu está indo tão longe assim, algo grande está acontecendo. E aparentemente segue o pequeno roedor. Aqui pela primeira vez, vemos com clareza os outros pequenos que trabalham para Miyako. Eles avistam um helicóptero do exército indo para a casa do Nezu. Nesse helicóptero estavam Masaru, Kyoko, Takashi e Shikishima. Kyoko fala que por um momento sentiu a presença de Akira. Ele ainda está confuso, não despertou completamente. Shikishima fala que eles precisam se apressar. Ainda há tempo de pará-lo. De repente, soldados se aproximam do 11º distrito. Os caras montam um bloqueio na ponte. A galera pensa que os homens do Shikishima irão seguir por aí, por isso colocarão um bloqueio. Um barco se aproxima na ponte e destrói ela, e nisso caem os tanques e outros veículos. Era exatamente o barco que estava Kei, Kaneda e Shiyoko. Eles partem agora para a casa do Nezu, que fica nesse 11º distrito e é onde está Akira. A colisão do barco com os outros veículos desencadeou numa explosão enorme. Isso chamou a atenção de muita gente. Kaneda está bem perto da casa do Nezu. Enquanto isso, Nezu e seu motorista estão tentando escapar agora dos zeladores. Os zeladores se juntam e esmagam o carro do Nezu.
O motorista do Nezu poderia facilmente fazer parte de um filme dos Velozes e Furiosos. O cara freia e faz os zeladores caírem. O carro do Nezu está todo fodido, mas ele consegue escapar. Kaneda já se infiltrou na casa do Nezu. Os vassalos recebem a notícia que o carro do Nezu foi atacado pelos mesmos caras que estão tentando tomar o governo. Os vassalos do Nezu resolvem dar um troco nos que atacaram o Nezu. Só que um deles fica de guarda na casa do Nezu. Kaneda chega por trás e nocauteia o cara. Ele entra no quarto que o cara estava de guarda e é exatamente o quarto do Akira. Nezu finalmente chega em sua casa, os caras abrem a garagem para ele entrar. Nezu pede aos caras para transferir Akira imediatamente e pede um helicóptero. Ryo observa a toca do rato. Sai no noticiário que a partir de 1h da manhã, um governo provisório dedicado à segurança militar estará controlando a nação. Até a segunda ordem, a atual administração e todos os termos de suas constituições estarão suspensas. Às 8h da manhã, o governo provisório fará uma declaração contendo mais detalhes. Mais uma vez, isso é um anúncio dado pelo governo provisório. Kaneda está com Akira. Ele escuta o noticiário e agora entende por que tinham tantos soldados nas ruas. Quando Kaneda está para sair, ele vê que Kei e Shioko não estavam lá. Um vassalo do Nezu encontra Kaneda. Kaneda tenta dar uma disfarçada, mas o cara percebe que o garoto que está com ele é o Akira. Por trás da porta, dava para ver que Kei estava apontando uma arma. Ela dispara e pega nele. Kaneda pega a arma do cara que foi atingido e pergunta onde está Shioko, que falou que eles se encontrariam no portão. Agora todo mundo já sabe que o cara que estava de guarda foi nocauteado. No quarto do Akira estava uma mensagem. O rato foi pego na sua própria armadilha. Nezu fica muito puto e pede para os seus vassalos irem atrás do trio. Os caras já avistaram Kaneda e Kei. Eles atiram. Kaneda atira de volta. Kei pede para o Kaneda seguir ela. De repente aparece aquele carinha pequeno que trabalha para Miyako. Os caras que estão no portão norte não escutam mais voadas de tiro. Eles conversam, querem saber se é sobre aquele garoto e tal. De repente, Shioko aparece na frente deles. Shioko vai pra cima e dá um soco em um deles. E o outro também é nocauteado. Kei chega no ponto de encontro. Kaneda vinha logo atrás. Ele se atrasou porque precisava dar uma mijada. Kaneda comenta que queria ver a cara do Nezu ao ler a sua mensagem. Um dos caras que foi nocauteado acorda e pega a arma. Shioko, Kaneda e Kei nem percebem, pois acontece algo com o cara. Era um dos pequenos que trabalhava para Miyako. Ele deve ter nocauteado o cara também. Agora eles partem em direção ao local mais seguro para se esconder, que pertence a um dos contatos da Chiako. E aí, véi? Desculpa aí estar interrompendo o vídeo de Akira. Eu queria conversar um pouco com você porque eu não... Se eu for criar um vídeo e falar só disso, não vai chegar a você, infelizmente. Então eu tô pegando a visibilidade do Akira, do mangá, que apesar dos pesares, cresce aos poucos. Então eu vou aproveitar e conversar um pouco com você, se você me permite. Eu vou fazer 5 anos agora do que eu e Ed a gente criou o Geek Mania aqui. Por muito tempo eu fiz os vídeos pensando assim... Eu achei que o sucesso ia vir mais rápido, mas não é assim que a banda toca. Eu tô pensando agora com os vídeos de Akira, com os vídeos de histórias que eu tô fazendo, que eu acho que eu tô vendo uma luz no fim do túnel. E eu acho que esse é o caminho para o canal ir. Eu quero trazer muito mais histórias de animes, de jogos também. Tem muito jogo aí que eu tô querendo trazer pro canal. Vou começar a juntar uma grana para investir aqui no canal Geek Mania. Eu também gostaria de saber se você pode me ajudar nessa jornada. Eu criei aqui um QR Code para caso, se você puder, com qualquer quantia que não vai fazer diferença para você, ajudar aqui o canal. Sério, velho, qualquer quantia que você não tiver assim, fazendo diferença na sua vida, qualquer uma vai ser significativa para mim. E também se você não puder, não tem problema. Eu já agradeço de você estar aqui vendo esse vídeo do Akira, cara. Não tem nada de especial com o que eu faço aqui no Geek Mania, mas eu faço com muito carinho e dá muito trabalho. Então eu tô pensando nessa parada de... Quero juntar uma grana para investir no canal e também pedir a ajuda de vocês para que isso aconteça. O QR Code tá aqui. O nome está Patrick Kelvin GM. Qualquer quantia, se você não puder, não tem problema, mas qualquer quantia vai me ajudar pra caramba. E é isso. Desculpa te interromper, porque infelizmente se eu fizesse um vídeo assim não ia chegar a você. Então eu precisei dessa visibilidade de Akira, o pouco que ela dá, mas é melhor do que a maioria dos vídeos que eu faço.
Então, é isso, certo? Desculpa aí qualquer coisa. Sério, velho, se não tiver, não tem problema. Só o comentário, se você deixar também, vai me deixar muito feliz. Se você colocar aí comentário, se você colocar um like também vai me deixar muito feliz. Vamos junto. Eu vou fazer os vídeos que eu quero fazer. Vocês curtem. Eu adoro os clássicos, vocês adoram os clássicos. Vou trazer pra cá. E vamos ver no que vai dar. Certo? Desculpa mais uma vez de interromper seu vídeo do Akira. Mais uma vez, obrigado pela atenção. E desculpa aí. Enquanto o trio corria, eles pensam num golpe de estado. E se perguntam se foi o coronel Shikishima. De repente, aparece Sakaki. Ela pula por cima de todos. Kaneda tenta bater nela com a arma. Ela desvia e dá um golpe em Kaneda. Em volta de Shiyoko e Kei, aparecem mais dois pequenos, que trabalham para Miyako. De repente, todos eles escutam o som do helicóptero. Era Shikishima, Masaru, Takashi e Kyoko. Shikishima grita. Ele quer essa área isolada nos próximos 5 minutos. Ele também pede para aterrissar aí mesmo onde eles estão. Enquanto isso, os pequenos atacam o nosso trio. Nisso, o cara que está pilotando o helicóptero diz que não vai funcionar a aterrissagem. Aqui é revelado o nome das outras pequenas que estão com Sakaki. Elas se chamam Miki e Mozu. Sakaki chama elas, já que conseguiu recuperar Akira. Kaneda ataca, mas Mozu consegue desviar. Só que ela não esperava que Shiyoko estivesse por trás. Então ela agarra a pequena. Shiyoko aperta tanto ela que a pequena desmaia. Kaneda então vai atacar a Miki. Miki desvia. Quando ela está para atacar o Kaneda, Kaneda chega e dá uma cabeçada nela. Miki sente a porrada, mas Kaneda também sentiu. Kei pede para eles recuperarem o Akira antes que os homens do Nezu cheguem. Nisso a galera que está nas suas casas reclamam com barulho. A galera só quer dormir em paz. Os homens do Nezu já estavam na área. Eles avistam a Sakaki junto com Akira. Sakaki entra em um beco. Ela se pergunta se estão cercados. De repente, Nezu aparece. Nezu fala que ela não pode acreditar, mas sua devoção era sincera. Ele nunca achou que teria que trair a Lady Miyako. Miki aparece com a cabeça dolorida. Ela escuta a conversa do Nezu. Nezu comenta que é impossível abrir mão do Akira nesse momento. Ele também fala que alguma hora irá pedir perdão para Lady Miyako. Ele faz um sinal para os homens agirem e terem cuidado para não atingir Akira. De repente, um dos seus homens é atingido. Miki aparece, pedindo para Sakaki fugir. Nezu pede para matarem a pequena. Quando os caras atiram, ela consegue desviar. A Sakaki escapa com Akira. De repente, um sinalizador é disparado. Os soldados são ordenados a identificarem Akira e atacar qualquer resistência. Eu não sei como, mas Nezu consegue acertar a Miki. Um feito que acho que só o Kaneda conseguiu até o momento. Nezu manda os seus vassalos atirarem em Miki. Vamos para onde está Shikishima agora. Takashi relata das garotas que têm poderes como ele. Shikishima não acredita nisso e pergunta quem poderia ser. Takashi comenta que elas vieram atrás de Akira. Shikishima pergunta o quão poderosas elas são. Masaru responde que os poderes delas são como os deles, mas mais limitados. O soldado fala a Shikishima que o isolamento da área está completo. Kyoko é retirada do helicóptero. Enquanto isso, Kaneda, Kei e Shiyoko fogem dos homens de Nezu. Kei acha um beco e pede para entrar nele. Kaneda grita para esquecer Akira por um momento. O negócio agora é se salvar. Kaneda vê que um tanque está próximo deles. Ele vai lá para cima do cara e diz que esse tanque será dele. E dá um soco no cara. Os vassalos do Nezu começam a atirar perto das garotas. Elas olham para trás e os caras falam para elas não se mexerem. Kaneda pega o comunicador que era do cara e manda ele virar a arma do tanque para a esquerda e pede para ele disparar. O cara que controla o tanque hesita, mas Kaneda consegue convencer o cara. Ele dispara. A explosão chama a atenção de todos. Kei e Shiyoko identificam que é Kaneda em cima do tanque. O motorista do tanque sai e finalmente vê que seu comandante estava inconsciente. Kaneda puxa Kei para cima do tanque. Kei pergunta se Kaneda sabe dirigir um tanque. Kaneda fala que deve ser que nem um videogame. Acontece que Shiyoko sabe dirigir, então eles estão de boa. O motorista burrão saiu do tanque e se fudeu. Nezu está bem puto, mandando seus vassalos irem atrás do Akira. Sakaki ainda está em fuga. Sakaki sente que os caras estão perto. Ela bota Akira em um depósito de lixo. Ela diz que irá voltar assim que puder. A Sakaki encontra os caras do Nezu e passa por cima deles. Ela está atraindo os caras para outra direção para então pegar o Akira de volta. Enquanto isso, Ryu aparece. Ele percebe que os guardas que estão correndo são do Nezu. Está tendo nesse momento uma pequena guerra entre a oposição do governo e os homens do Nezu.
Sakaki aproveita a oportunidade para fugir, já que essa pequena guerra está acontecendo. Ela se pergunta onde está a Mozu. De repente, ela encontra a Mozu e diz para atrair os caras para longe do Akira. Nezu e seus guardas veem que a parada está séria e a melhor coisa a fazer é recuar, segundo um deles. A Sakaki aparece para distrair um cara que está por perto. Ele avança pensando que a Sakaki é o Akira. Kaneda escuta pelo rádio o que foi falado e vai em direção ao 12º distrito também. Como Kaneda está dando direção para Shioko, que está pilotando, eles estão destruindo tudo pela frente. Ryu percebe que já está amanhecendo. Ele nota que o depósito de lixo está fazendo uma zoada. Mozu continua a correr dos caras da oposição. O cara fala que não irá machucá-lo. Na cabeça dele é o Akira. Ela puxa uma parte da parede que estava perto com seus poderes. Até a Sakaki fala para ela não fazer isso, pois ela está exausta. Mozu fala para Sakaki não se preocupar. Então joga os destroços no cara. O carro dele explode. Ela parece ter sentido muito quando usou o poder. Nisso, Takashi observa o que ela fez, e ele estava junto com Shikishima. Shikishima se impressiona e pergunta quem treinou ela. Mozu, ofegante e cansada, manda Shikishima se foder. Shikishima pede pro Takashi testar o poder dela. Takashi hesita. Shikishima grita, dizendo para ele atacar antes que ela ataque. Ela ataca o Takashi, mas aparentemente não surte efeito nele. E isso acontece. Enquanto está caída, Mozu pede para Sakaki fugir. Takashi percebe. Takashi sente o medo da Sakaki e diz a direção ao Shikishima. Enquanto isso, Masaru e Kyoko conversam. Masaru pergunta a Kyoko se ela sabe o que irá acontecer. Kyoko diz que ela não vê nada, mas sente que está muito perto de Akira. E um novo dia está nascendo. Kaneda, Shioko e Kei aparentemente estão perdidos em algum lugar. Kaneda leva o tanque até um local que estavam os caras de Nezu brigando contra a oposição. Kaneda pergunta o que fazer para Shioko, já que os caras de Nezu possuem armamentos pesados. Shioko diz para ir em frente. Afinal, eles estão com a porra de um tanque. Um dos caras do Nezu atira com uma bazuca no tanque. O tanque sente bastante. Eles precisam sair do tanque, mas antes eles atiram uma bomba de fumaça para distrair todo mundo e assim então fugir. Voltamos para onde está Ryu. Ele vai verificar o que está se movendo na lixeira. Ele abre e vê que só tem um garoto lá e se pergunta quem colocaria um garoto na lixeira. Voltamos para o Kaneda. Eles conseguiram escapar da galera, mas está faltando a Shioko, que diz que se Kaneda está na frente dela, quem poderia estar segurando sua mão? Ela se vira e estava segurando a mão de um dos vassalos do Nezu. Shioko chega por trás e dá uma porrada nele. Voltamos para onde está o Nezu. Está tendo um puta tiroteio. Os guardas do Nezu tentam levar ele para um local mais seguro. Um deles fala pro Nezu voltar para casa enquanto ele tenta segurar os caras. Enquanto Nezu estava correndo para sua casa, ele encontra com Ryu e o Akira. Ele fica bem surpreso ao ver o Ryu com Akira. Como ele gritou o nome de Akira, Ryu descobre que o garoto que ele resgatou é o verdadeiro Akira. Nezu acha que o Ryu é outro protegido da lei de Miyako. Nezu aponta a arma dele pro Ryu. Ryu empurra o Akira pro outro lado para protegê-lo enquanto puxava a arma para duelar contra o Nezu. Ele atira em Nezu. Os soldados da oposição aparecem no local. Ele pega Akira e foge do local. Enquanto isso, os soldados prendem um grupo de dissidentes. Ryu vê que estão prendendo os caras. Ele encontra um local estreito para fugir de onde está. Kaneda, Shioko e Kei chegam no 12º distrito. Nezu está bem ferido devido ao tiro que levou. Passando por aquele caminho estreito, Ryu chega em um local desconhecido por ele. Então ele avista o canal. No caminho, Ryu encontra Sakaki. Ela pergunta onde o Ryu está levando a criança. Sakaki ressalta que ele não parece ser um dos homens do Nezu. Ryu não acredita que Sakaki esteja aí por coincidência e pergunta o que ela quer. Sakaki fala que não tem muito tempo. Ela avança para pegar Akira. Ryu atira, mas ela desvia. Kaneda, Kei e Shioko escutam tiros, ou seja, eles estão perto de onde Ryu está. Sakaki consegue derrubar Ryu. Quando ela estava prestes a ir embora com Akira, Kaneda, Kei e Shioko aparecem. Kaneda avança para cima da Sakaki. Ele começa dando um chute de esquerda na pequena. A Sakaki cai. Acontece que Kaneda já descobriu uma maneira de Sakaki lutar. Ela sempre neutraliza o oponente saltando no ar. Kei finalmente reconhece o Ryu. Demorou, mas os outros também reconhecem o cara. Ryu pergunta como eles chegaram aí. Sakaki ataca Kaneda numa velocidade impressionante e ela pega Akira e foge. O que ela não esperava é que Shikishima e seus soldados já estavam esperando ela subir. Sakaki vê Takashi e lembra que foi Takashi que matou a Mozu. Sakaki solta Akira e vai prestar contas com Takashi. De repente, Kaneda e Shioko aparecem. Kaneda avista Shikishima.
Shikishima ou Kaneda. Kaneda fala pro Shikishima não ligar para eles já estavam de saída. Nisso, Kei e Ryu estavam cercados lá embaixo. Não só eles, mas tinha outros soldados apontando uma arma para eles em outros locais. Shikishima fala que tem de admitir, ele está impressionado. Shikishima pensou que a última vez que veria o grupo do Kaneda seria na base secreta. Ele não sabe como conseguiriam sobreviver, mas agora a festa acabou, segundo Shikishima. As forças do Shikishima controlam tudo num raio de 30 km desde a meia-noite. 70% de toda Neo Tóquio está sob seu controle. Enquanto isso, Kyoko chega no local. Kaneda fala que a gangue está toda aí. Shikishima ressalta que esse é o grande finale. Kaneda pergunta se ele não está esquecendo de descer a cortina. Kyoko chama Akira. Os soldados apontam a arma para ela. Sakaki manda um foda-se e foge. Takashi achou que ela ia atacá-lo, mas ela dá aquele pulo que vocês viram muitas vezes. Shikishima manda dispararem na pequena. Ela cai. Shikishima pergunta se ela está morta. Takashi diz que não. Shikishima pede para seu soldado ir pegar a Sakaki. Há alguns testes que ele quer fazer com ela mais tarde. Kyoko se levanta. Masaru e ela olham diretamente para Akira. Takashi se aproxima. Parece feliz por ver Akira, dizendo que ele não mudou nada. Akira parece não saber quem é quem no momento. Enquanto isso, Shikishima percebe um barulho. Quando Takashi está mostrando Masaru e Kyoko para Akira, Takashi leva um tiro. Isso chama a atenção de todo mundo. Era o rato traidor. Ele ressalta ainda que errou o tiro. Shikishima identifica de onde veio o tiro. Os pequenos ficam preocupados com Takashi. Os soldados começam a atirar onde está o Nezu. Ver Takashi sendo baleado na cabeça deixa Masaru e Kyoko com muita dor também, como se tivessem conectados. Akira vê atentamente o que aconteceu. De repente, Akira também sente a dor. Tetsuo então aparece depois de muito tempo, gritando o nome de Akira. Miyako pressente que algo ruim vai acontecer. Akira grita, mas grita pra caralho. Todos ficam espantados observando o que acontecia. Akira faz um movimento. Kyoko, desesperada, fala que ele não pode fazer isso de jeito nenhum. Akira parece não escutar nada e ninguém. A programação da TV é interrompida por uma notícia importante do governo provisório. Eles mandam todos os cidadãos permanecerem em suas casas. Todos os serviços de utilidade públicas e médica a níveis nacionais e locais estarão fechados. Uma luz estava se concentrando em Akira, como se ela fosse atraída por ele. Akira despertou. Kyoko grita para Masaru, dizendo para levar a galera para um local seguro. Masaru pergunta para onde. Ele fala que precisam ser rápidos, pois senão serão pegos também. Kyoko sugere o topo de um prédio que vocês estão vendo aí na página. O poder do Akira estava aumentando cada vez mais. Kyoko e Masaru aparentemente teletransportaram a galera para aquele prédio que vocês viram. Kei e Kaneda se separaram, mas não estão muito longe um do outro. A partir daqui o destino da história muda de uma forma muito impactante. Eu não vou narrar, pois acredito que as páginas do mangá podem facilmente transmitir o que está acontecendo. Akira agora chega na metade de sua história. Muita coisa aconteceu, traições, revelações e plot twists. Vejam o que o verdadeiro despertar de Akira fez em Neo Tóquio nesse jogo de traições. Em meio a toda essa destruição, Ryu procura por Shiyoko. Shiyoko sai de cima de destroços, procurando por Kei. Kei aparece triste, pois viu seu amigo ser atingido pela gigantesca energia de luz.
muita gente pedindo socorro à Lady Miyako, mas ela só pensava em Sakaki. Andando em meio à destruição, estava lá ele. Tetsuo se aproximava daquela criança. Meus amigos, terminamos o volume 3. Devo dizer que esse deu um trabalho da desgraça. Desculpa eu ter interrompido o vídeo na metade, mas é como eu disse, qualquer quantia que você puder me ajudar, eu já agradeço. Mas se não puder, não tem problema nenhum, só em você ter chegado aqui é uma vitória pra mim. Tudo indica que o próximo vídeo é a história de Ghost in the Shell. Eu espero que vocês que curtem o vídeo de Akira possam acompanhar. Terminando Ghost in the Shell, eu volto pro volume 4. Pessoal, por favor, deixe um comentário, isso vai me incentivar. Pode acreditar, qualquer comentário que for vai fazer com que eu saiba que o vídeo está chegando a você e eu fico muito aliviado por isso. Eu te desejo muita saúde, paz mental e sucesso. E não deixe esse humilde canal, galera. Até a próxima. Abraço.